Sabe aquela história de gerenciar expectativas? Bom, isso é muito mais do que só um papo da moda, viu? É, na verdade, uma ferramenta super poderosa para nossa resiliência emocional, para a gente amadurecer mesmo e, no fim das contas, trocar a ilusão pela realidade. Vamos entender isso melhor? Quem nunca se sentiu meio que traído pela realidade, né? Poxa, é uma sensação que a gente conhece bem. Sabe? Aquele projeto que simplesmente não vai para frente, o reconhecimento no trabalho que nunca chega. E o sentimento não é só de frustração. É quase como se a realidade desse uma facada nas costas, sabe? Quebrando um acordo que a gente nem sabia que tinha feito com o futuro. E é aí que tá o ponto central da coisa. A esperança, que deveria ser nossa amiga, né? Às vezes ela vira uma baita armadilha. O sofrimento de verdade nasce justo nesse buraco que existe entre o que a gente sonhou e o que a vida entrega de fato. E olha, quanto mais certinho, mais inflexível for o nosso plano, o nosso roteiro, nossa, mais doída vai ser a queda quando a realidade chegar e simplesmente reescrever a história toda. Agora, um ponto importante: gerenciar expectativas não tem nada a ver com se conformar com mediocridade, tá? Nada disso. Na verdade, ao contrário, é uma estratégia de pura inteligência emocional. Então vamos quebrar esse mito agora. Olha só essa diferença, que é crucial. Não é sobre baixar o nível, diminuir os padrões. É sobre ser mais sofisticado na estratégia. É trocar aquele roteiro todo engessado por uma preparação que seja flexível, que se adapta. É deixar de ser apegado a um resultado específico que pode dar errado para se comprometer com um propósito maior, que é muito mais forte, mais resiliente. É como o Viktor Frankl disse, né? Quando a gente não pode mais mudar uma situação, o desafio é mudar a nós mesmos. A verdadeira transformação acontece por dentro. E quando a gente fala de gerenciar expectativas, isso quer dizer o quê? Quer dizer largar a mão daquela tirania do como as coisas têm que acontecer e abraçar a liberdade do o que a gente quer alcançar. O foco continua no destino, claro, mas com jogo de cintura para recalcular a rota se precisar. Beleza. Mas como é que a gente traz essa filosofia toda para a vida real, para a prática? Bom, as nossas expectativas elas aparecem em três grandes áreas, três palcos da vida. Vamos dar uma olhada em cada um? A primeira arena, e talvez a mais complicada de todas, é a dos outros, as nossas relações. A gente sofre porque fica projetando o nosso próprio jeito de ser, nosso mapa mental nas outras pessoas, esperando que elas ajam como a gente agiria. Gerenciar isso é libertador. De verdade, é soltar o controle e aceitar que cada um é de um jeito e tá tudo bem. A segunda arena é a dos resultados. Imagina só, o lançamento de um produto. A gente controla a qualidade, o marketing, a equipe, tudo certinho. Mas a reação do mercado? Isso não dá para controlar. A grande sacada, a sabedoria aqui, é se dedicar de corpo e alma ao processo, dar o seu melhor e receber o resultado de mãos abertas. Entender que o valor está na jornada toda, não só no ponto de chegada. E por último, a arena mais pessoal, mais íntima de todas. A gente com a gente mesmo, na frente do espelho. É ali que a gente luta contra aquele tirano interno, sabe? O perfeccionista que vive acorrentando a gente a um ideal que simplesmente não dá para alcançar. Gerenciar isso é aprender a dançar com a autoexigência, sem que a autocrítica paralise. É, no fundo, transformar o chicote que a gente usa para se punir em uma bússola para guiar o caminho. E para tudo isso ficar mais concreto, para dar vida a esses conceitos, vamos buscar inspiração numa história, olha, milenar. É um verdadeiro estudo de caso sobre essa arte de gerenciar expectativas no meio da maior adversidade que se pode imaginar. A gente vai falar da jornada de José do Egito. Tenta imaginar a cena. José, lá no fundo de uma prisão, completamente injustiçado. E aí ele decifra o sonho do copeiro do faraó. Com a chave da liberdade praticamente na mão, ele faz um pedido que é, poxa, mais do que justo, é lógico. A sementinha da expectativa foi plantada ali, em terra boa. As palavras dele ecoam com uma força danada, né? Cheias de esperança, mas ao mesmo tempo mostrando toda a vulnerabilidade. Lembra-te de mim, pois estou aqui, neste lugar injustamente. É um pedido simples, mas que carrega o peso de uma vida inteira parada, em suspenso. Então, o copeiro conseguiu a liberdade, mas a memória dele, essa ficou para trás. Foram 2 anos, 2 longos anos de silêncio. A expectativa mais justa, mais legítima do mundo simplesmente se desfez no esquecimento. E é aqui que vem a grande virada, a grande lição. Quando a oportunidade finalmente apareceu, José não estava amargo, ressentido. Ele estava inteiro, pronto. E por quê?
porque ele aprendeu a plantar a semente da esperança sem ficar acorrentado à obrigação da colheita. Essa é a essência do gerenciamento de expectativas. É a liberdade de agir, de fazer o seu melhor, sem ficar preso ao resultado. Essa história de José é super inspiradora, mas como é que a gente cultiva essa mesma força, essa resiliência no nosso dia a dia? Vamos então para um guia prático para transformar essa filosofia toda em ação de verdade? A chave está toda aqui, ó. A expectativa que faz mal, a tóxica, ela se prende a um roteiro fixo. É igual um ator que não sabe improvisar, mesmo que o palco esteja caindo. Já a expectativa saudável, ela se firma num propósito. Pensa no diretor de um filme. Ele sabe qual é o final, mas ele dá liberdade para os atores criarem a cena. A diferença é gigantesca. Para a gente ficar bom nisso, existem 3 movimentos que dá para praticar. Primeiro, nomear. Antes de um evento, de uma reunião, de qualquer coisa, se pergunta: o que eu estou esperando aqui exatamente? Bota um nome nisso, antes que vire uma cobrança silenciosa. Segundo passo, separar. Traça uma linha bem clara entre o que depende de você e o que está fora do seu controle. E terceiro, calibrar. É ajustar as lentes, é enxergar a realidade como ela é, e não como a gente gostaria que ela fosse. No fim das contas, a grande metáfora é essa aqui. Gerenciar expectativas é a diferença entre segurar os objetivos com a mão fechada, com o punho cerrado, sabe, que aperta tanto que acaba esmagando o que está dentro, e segurar com a mão aberta, que apoia, que sustenta, mas não aprisiona. É uma forma muito mais inteligente de se relacionar com o que a gente quer. Resumindo, então, gerenciar expectativas é a arte de navegar pela vida com um mapa que seja flexível, com um coração forte e uma mente aberta. E fica aqui a reflexão final para a gente pensar. Na jornada da vida, o apego é maior ao propósito final ou ao roteiro que a gente criou para chegar lá? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para uma vida com muito mais leveza, mais liberdade e, claro, mais realização.